Fala galera, finalmente, último vídeo da nossa série Independência. Já fazia tempo que eu queria gravar esse vídeo, mas entre o último vídeo, o 19º vídeo e esse, muita coisa aconteceu e eu não consegui. Porém, estamos aqui para gravar o último vídeo da série e aqui eu trago informações muito importantes para vocês, aqui para aumentar esse conhecimento sobre análise técnica, que eu já venho trazendo desde o dia 15 de janeiro. Então são alguns meses aí. E o formato desses vídeos é muito importante porque ele tem um conhecimento muito diferenciado. Então é muito simples, mas muito diferenciado. Então, se você estudar todos os vídeos, 20 minutinhos por dia, cada vídeo, né? São 20 vídeos. Tenho certeza que você vai chegar no 20º vídeo, que é esse, com um conhecimento muito amplo sobre esse novo linguajar, né? Esse novo idioma que a gente interpreta com o nosso conhecimento sobre análise técnica. Então, não vou falar muito aqui, depois vou até dar um spoiler, vou fazer um vídeo bônus sobre toda essa trajetória aqui dentro desses 20 vídeos desse curso gratuito. E eu fiquei pensando nisso, é um curso gratuito, você não encontra isso na internet, né? A galera cobra e às vezes cobra muito caro por um conteúdo muito raso. Eu estou dando um conteúdo muito profundo aqui sobre um novo jeito de pensar e você consegue sozinho fazer suas análises. Não vamos perder muito tempo aqui, vamos fazer uma análise rápida do Bitcoin para a gente entender onde o preço está, porque o assunto de hoje é sobre risco-retorno, gerenciamento de risco. Esse é o assunto mais importante. Então eu fiz questão de trazer vocês para todo o conhecimento de análise técnica, o básico da análise técnica, para que no final, no último vídeo, você consiga entender onde o preço está e onde você deve entrar, onde você deve sair. Então é isso. Desculpe. Vamos fazer uma análise rápida do Bitcoin. Sempre aqui no gráfico mensal. Ele é o gráfico macro, onde a gente deve começar sempre por ele. Então, dos 7 tempos gráficos aqui que interpretam o mercado, o mensal é o principal. Então, mensal, tendência de baixa. Buscamos nosso topo descendente aqui. E agora, algo muito importante a se interpretar aqui dentro. O que aconteceu aqui? Nós tivemos o nosso topo descendente, rompemos o nosso topo descendente. Então, que informação o nosso conceito de análise técnica traz para a gente aqui? Que após um fundo, tivemos um topo. Tivemos um topo e agora podemos estar construindo o fundo ascendente do mensal. Isso aqui é tão importante porque pode fazer com que a gente inverta a tendência no mensal. Essa informação relevante que o mensal traz para a gente. E o que mais que a gente tem aqui? Rompimento da máxima do candle que fez um possível fundo. Por que possível fundo? Porque aqui no mensal, a informação que eu tenho que trazer, eu tenho que baixar esses dados aqui do mensal, né? Fazer o download desses dados do mensal, que é o seguinte. Mensal, ele precisa mostrar aqui talvez um evento gráfico aqui que seria um fundo. E ele traz a informação aqui do rompimento da máxima do candle que fez o possível fundo. Isso eu preciso ver uma tendência de alta no semanal, para poder juntar essas peças aqui dessa pernada. Porque no nosso semanal a gente sabe que essa pernada aqui é uma tendência de baixa, porque a gente teve o rompimento daqui dessa mínima desse candle que fez o topo. Então temos lá no semanal a tendência de baixa. Agora precisamos entrar no semanal para ver se temos a tendência de alta. E já dando aqui já entrando também no assunto de risco-retorno, que é importante dizer, é justamente esse desenho aqui, essa figura, né, de tendência que vai fazer com que eu consiga fazer as minhas entradas baseadas aqui nesse conceito. Por quê? Se em algum tempo eu estou buscando aqui tendência, né, e no caso seria uma tendência de alta, nesse exemplo,
eu vou buscar entrar aqui em informações de fundo ascendente ou rompimento de topo anterior, porque eu vou ter posições aqui para colocar meu stop. Eu vou ter aqui eventos gráficos aqui, ó. Se isso aqui não vem uma tendência de baixa, por exemplo, ou até uma continuação de tendência de alta, é isso que eu estou buscando. Risco-retorno. Qual que é o risco para eu poder sair dessa operação aqui e qual retorno eu vou ter? Então esse aqui é um exemplo, né, desse fundo ascendente aqui. Se eu tenho o rompimento do topo, dependendo da formação de evento gráfico, eu posso entrar no rompimento, dependendo do contexto aqui, né, e eu vou usar a base anterior como base de stop. Esse é o básico para a gente poder entender aqui sobre risco-retorno e essa é a parte mais importante, porque é assim que eu vou gerenciar meu capital aqui dentro, né, tendo um risco baixo com um retorno alto. Então, já começando aqui sobre esse assunto, que é o assunto mais importante, depois que você já entendeu tudo sobre análise de tendência baseada nos fractais. Esse é o conceito que eu utilizo aqui. Então, vamos continuar aqui a nossa análise para a gente ver se o semanal tem alguma tendência de alta. A nossa tendência aqui, ó. Nós viemos da nossa tendência de baixa aqui, né, do nosso semanal, tendência de baixa, topo no mensal, evento confirmado, e agora a gente está verificando se lá no mensal essa extremidade aqui pode se tornar um fundo ascendente. E o que a gente precisa ver aqui no semanal? Tendência de alta. Que eventos que a gente tem aqui no semanal? Esse é o movimento que a gente precisa ter no semanal. Que eventos que a gente tem? Um fundo descendente. E agora a gente precisa verificar se estamos formando um topo aqui. Como é que a gente sabe isso? Rompimento de mínima de um candle que fez um possível topo. Então a gente entra no diário. Observe que esse entendimento é o mesmo, né? O entendimento como é fractal, eu aplico ele em todos os tempos gráficos, né? Então ele é simples. Ele não é um conteúdo muito difícil de assimilar. Porém, esse encadeamento que é o que a gente precisa entender, que cada tempo gráfico depende do outro, diretamente. Né? Então está tudo ligado, tudo é uma coisa só. Quando a gente consegue entender esse fragmento do tempo maior, que é o mensal, né? A gente vai descendo os tempos gráficos e encontrando onde está o preço. Desculpe, a tocinha não me abandonou. Então eu tenho aqui rompimento de mínima. Eu preciso verificar se essa extremidade aqui, ó, até aqui embaixo, lá no diário tem uma tendência de baixa. Então, se tem uma tendência de baixa, olha aqui o risco-retorno. Né? Eu vou buscar aqui formação desse topo descendente, usando como base de stop, aqui se eu vou fazer um short, por exemplo, né? Usando como base de stop esse ponto que seria esse do gráfico, né? Vamos descer aqui e ver se a gente tem tendência de baixa. E o risco-retorno. Então, eu vejo aqui o risco e eu vejo o retorno. Qual que seria o meu retorno após um topo descendente lá no diário? Né? A formação de um fundo ascendente, porque eu sei que o meu semanal está formando aqui, possivelmente pode estar formando uma tendência de alta, né? Possivelmente. Pela distância que o último evento aqui que a gente tem do fundo já criou de um suposto topo. Então, é muito plausível que a gente venha formar aqui um fundo ascendente, porque eu tenho aqui, pode ser que a minha EMA 12 aqui, né, que é a região das EMAs aqui, possa ser uma região importante, que é a maior probabilidade que venha formar um possível evento aqui dentro, porém, eu preciso saber como que esse preço vai chegar aqui nessa região. Né? Então, como o preço vai chegar é o que vai me dizer se realmente estamos invertendo a tendência aqui, né, no semanal, para poder inverter do mensal e a gente seguir rompendo tudo para cima aqui. O contexto aqui dentro ainda não está muito favorável, porém, pode ser que a gente esteja aqui ainda, né, numa bandeira de alta, olhando essa movimentação e olhando dentro do contexto, a gente está aqui no rompimento do topo do mensal anterior, né? Porém, a gente ainda não formou o fundo
do mensal, não tem tendência de alta, então muita água para rolar aqui no semanal. Vamos descer no diário para a gente verificar aqui como que está essa construção do diário. E quando a gente desce no diário, o que a gente encontra aqui? Uma lateralização muito expressiva de muito tempo. Estamos aqui nessa região desde o dia 21 de junho. Caramba, 21 de junho é tempo pra caramba, né? Mas o mercado funciona desse jeito. Ninguém consegue controlar. A gente apenas anda nas ondas do mercado, né? A gente surfa as ondas do mercado. E para isso que a gente está aqui, para poder entender o próximo movimento. Então, o diário vem aqui de uma tendência com fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, o rompimento do topo anterior, um topo ascendente, mais um fundo ascendente, o rompimento do topo anterior. E agora, fundo descendente. Eu estou verificando isso aqui, fundo descendente. E a maior probabilidade, quando a gente está numa tendência de alta totalmente fragilizada, olha aqui, a nossa tendência de alta totalmente fragilizada. Quando a gente olha para cima, a gente vê topos rompidos sem continuação, topos ascendentes. A gente olha para baixo, vê fundo muito próximo do anterior. E agora, o que eu posso fazer aqui no meu diário para poder facilitar, para poder deixar menos poluído possível aqui, né? Eu sei que esse aqui foi um fundo rompido sem continuação, mas eu já fiz um fundo, então não preciso mais dele. Eu sei que esse aqui foi um topo rompido sem continuação, topo rompido sem continuação. Opa, já tenho aqui o meu diário mais limpo, eu já sei da informação que agora estamos buscando aqui, ó, após um topo, buscamos um fundo, e a distância desse topo para esse fundo, juntando com o fundo mais importante desse movimento aqui, é a maior probabilidade de inversão de tendência. Então tem tudo a ver com o que a gente está vendo lá no semanal. Porém, quando a gente entra nessa movimentação de preço aqui, principalmente no 4 horas, o que a gente consegue ver aqui? Maior lateralização ainda, né? Olhando aqui no 4 horas, olha como é que não tem volatilidade aqui nessa região. Não tem volatilidade na região. A gente fez um fundo, precisamos aqui ver uma inversão de tendência para baixo aqui no 4 horas, para poder romper os fundos anteriores aqui, né? Toda essa região, para poder a gente ver lá no semanal o topo ascendente no semanal, né? Topo ascendente, mas ainda sem inversão de tendência. Então, depois daquele topo, precisamos ver o fundo ascendente, de qualquer jeito, o rompimento do topo anterior. Olha, eu estou aqui no 4 horas falando do semanal, né? Então, olha, minha mente já está conectada aqui dentro dos fractais. Eu já estou encontrando onde está um preço aqui, mas eu estou numa região que é muito complicada de operar. Toda essa região aqui é muito complicada de operar. Por quê? Eu preciso ver meu risco-retorno. Então, quando a gente vê uma lateralização muito grande assim, né, que já vem estendida do diário, então, na verdade, a gente ainda está numa frequência aqui, né, num reflexo de uma coisa que já está acontecendo há muito tempo. Então, o que eu consigo ver aqui de risco-retorno? Eu vejo um suporte sendo formado após um evento aqui, um outro suporte sendo formado após o suporte, então usou o suporte como suporte por conta de um evento. Então eu vejo aqui, ó, isso aqui é um evento, um tempo menor, um topo no 4 horas, o preço chegou muito próximo, fez uma resistência aqui, então a gente vê uma outra resistência. Caramba, o que está acontecendo com esse preço aqui? Ó, tamanho dessa lateralização aqui. Então, o preço, quando anda lateralizado, a gente perde algumas referências aqui. Tá até errado isso aqui, ó. Isso aqui. Então, o preço está se estreitando, se estreitando, se estreitando. Em algum momento, isso aqui vai ter que ir para algum lugar. Naturalmente, ele vai sair de toda essa região aqui, em algum momento. Então, a gente está aqui numa extremidade do gráfico, num ponto do gráfico, onde a gente consegue ver que esse reflexo da lateralização ainda está acontecendo. E o meu risco-retorno está aqui onde? Né? Se eu já vejo essa característica aqui acontecendo, né,
essa resistência acontecendo, tem referências de resistência. Se eu quisesse entrar num short aqui, eu poderia. Quisesse entrar num long aqui, eu poderia. Por quê? Meu risco retorno. Olha aqui, ó. Eu estou numa região de um evento que tem uma característica aqui que já foi mostrada antes, né, que é uma região de resistência, chegou muito próximo, entro com risco retorno. E a saída? A saída pode ser a próxima de um evento anterior aqui, ó, de uma característica anterior. Se chegar, ou se a gente entrar nos tempos menores, a gente começar a ver aqui que nesse caso aqui, os touros podem estar defendendo a região, já pode sair. Porém, o contexto aqui é de que o semanal busque por um topo. Então, é muito importante aqui que eu tenha ciência que o diário precisa inverter a tendência. Então, se eu quiser fazer short aqui e aguardar uma movimentação mais expressiva, para poder romper tudo aqui, logicamente eu vou lucrar mais. Porém, esse contexto aqui de lateralização ainda não me dá toda essa tranquilidade para operar um short aqui, né, à medida que o preço vai caminhando para baixo, porque eu sei que não tem muita volatilidade aqui. Então, com esse tipo de entendimento, né, eu também faço as minhas operações, né, e eu vou mostrar aqui pela primeira vez, algumas operações que eu fiz aqui. Né. Eu uso o Bitcoin como índice para o mercado e opero as outras alts. Então, eu entro em algumas alts. E o que eu tenho aqui? Ó? Eu não sou de tirar muito print, né? Não vejo muita necessidade, até porque às vezes a gente perde o time de saída. Então, eu encontrei esse print que eu fiz nessa operação. Então, eu sempre uso o risco-retorno. E o que eu vi aqui de risco-retorno? O preço estava numa tendência de baixa, né? Logicamente tem a ver com a janela de oportunidade que cada um tem. Né? Então, a minha janela de oportunidade dentro desse trade eu encontrei aqui. Se eu não tivesse encontrado, logicamente eu não teria feito essa operação. Mas, utilizando esse ponto anterior aqui, como risco e sabendo que o preço já estava desgastado, os touros já estavam tentando levar o preço aqui sem força nenhuma para cima, a maior probabilidade é que era um rompimento para baixo, por conta até do contexto aqui, né, em Ethereum. Então, Ethereum eu fiz aqui 126%, entrei mais ou menos aqui, saí aqui nessa movimentação aqui. Então, o que eu vi? Para poder sair aqui, esse alto volume entrando aqui, era uma defesa dos touros após um ataque dos ursos. Então, uma defesa, eu saio da operação. Aqui, peguei a minha fatia. Depois eu entrei aqui também, hoje à tarde entrei aqui, saí aqui em cima, não fiz print, né? Então eu tenho DOT aqui também, as minhas operações, algumas operações, né? Então, DOT, essa primeira operação que eu fiz aqui, DOT fez um fundo no diário, né? Seguiu aqui na tendência de alta, do 1 hora, e mesmo estando aqui formando um topo e chegando muito próximo do fundo anterior aqui, essa é a minha interpretação aqui, tá? O preço, após esse ataque dos ursos aqui, o preço não continuou, né? O preço não continuou fazendo uma espécie de cunha descendente aqui. Então, mesmo não perdendo a tendência de alta no diário e sabendo que poderia ter um topo descendente nessa região aqui, eu aguardei para poder verificar o quão forte poderia estar esse movimento. E eu encontrei aqui nesse ponto do gráfico aqui que os touros ainda iam buscar uma região mais acima. Então eu fiz esse trade aqui de 136% de print, mas eu saí com 200% nessa operação aqui, porque tinha uma região, poderia formar uma região de resistência aqui em cima. Então eu usei essa força dos touros aqui numa retomada dos touros, né, e usei a região de resistência aqui para saída. E hoje eu fiz uma operaçãozinha aqui também. Aqui eu peguei bem lá embaixo, peguei aqui 100% nessa operação e saí também próximo da resistência, né.
Aqui nos tempos menores, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, o risco, o retorno. O risco estava aqui, o retorno lá em cima. Bom, galera, deixa eu mudar aqui. Esse aqui é o último vídeo da série. Depois eu vou fazer um outro de agradecimento aí sobre tudo e a gente vai bater bastante papo. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.